Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de desastres naturais, questões políticas e gerenciais, classes de intensidade com base nos danos. Nós vimos na aula anterior que a intensidade mensurada pelos danos diretos é o que define o desastre natural propriamente dito. E aí você pode estabelecer diferentes classes de intensidade. Um exemplo aqui é o NatCat Service, que é um banco de dados global sobre desastres naturais. Tá? Ele, juntamente com o Indata, ele é o principal banco de dados globais. Então ele tem aqui o perfil de danos, e perceba, ele divide aqui em dois grandes grupos. Prejuízos econômicos, que é até um termo redundante, porque na literatura de desastre, quando a gente fala prejuízo, já pressupõe que são danos econômicos estimados, tá? E ele mensura em milhões de dólares para cada década, e a fatalidade, que são um tipo específico de danos humanos. Então, se o desastre aconteceu em 1980, na década de 1980, o prejuízo, ele para ser de classe 1, ele tem que ser aí maior do que 0,63 milhões de dólares, 63, perdão, milhões de dólares. E assim varia para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, para o nível 5 e até o nível maior, que é o nível 6 aqui, olha. Quando é até difícil de você mensurar os impactos. E se você tiver em outra década, esse valor vai aumentando. Por que vai aumentando? A questão da inflação, tá? Então ele meio que vai corrigindo. Isso é um banco de dados global. Então a inflação nos países ela é diferente. Só que ele vai corrigindo o valor com a inflação para categorizar os desastres. Isso é importantíssimo quando a gente está tratando de trabalhos científicos. Alguns trabalhos científicos, por exemplo, que vão analisar impactos de longo prazo de desastres naturais, eles vão considerar o nível mínimo de intensidade. Por exemplo, a partir do nível 3 do banco de dados do NatCat Service. Tá bom? Existe uma discussão muito grande em termos de banco de dados de desastres naturais. Eu tenho uma publicação, está submetida no momento sobre isso. Assim que eu publicar, eu posso até deixar o link aqui. Na submetida não, está aceita já. Vai ser publicada e eu vou colocar o link. E aqui também, só que ele não se baseia só nos danos, nos prejuízos econômicos. E também tem a questão das fatalidades. Então, se ele atingir até 10 pessoas, ele é um desastre de classe 1. E aí, se atingir entre 10 e 20, mais que 10 até 20 é do nível 2. Mais de 20 até 100 do nível 3. Mais de 100 até 500 do nível 5. E mais de 500... Não, se for mais de 500, ele é do nível 5, perdão. Estava até lendo tanto quanto... tá certo. Se for mais de 500, é do nível 5. Agora, se for aqui um número de mais de 1.000 fatalidades, ou centenas de milhões de pessoas atingidas, é do nível 6, que seria aquelas catástrofes. Então, pode ser um critério ou outro, tá? Não tem que ser os dois. E cada banco de dados ele vai utilizar um critério diferente. Isso aqui só é um exemplo do NatCat Service. Além desses critérios aqui quantitativos, ele também coloca algum perfil qualitativo. Olha, dano de propriedade em pequena escala, danos estruturais de propriedade moderados, danos estruturais de propriedade de infraestrutura severos, danos estruturais de propriedade de infraestrutura muito grande, perdas devastadoras na região afetada, necessidade de assistência internacional. No Brasil, como funciona? Os desastres naturais são definidos quando o governo federal reconhece a situação de emergência, chamada SE, ou estado de calamidade pública, SCP, emitidas pelos municípios com base em alguns critérios. Então, o município foi atingido lá por uma seca, uma inundação, um incêndio florestal, uma tempestade, enfim, um deslizamento de terra, ele vai emitir essa declaração de situação de emergência. Só que aí já é considerado um desastre? Não, precisa do governo federal reconhecer esse decreto. Às vezes o governo federal não reconhece, o município diz que é um desastre, o governo federal vai dizer, não, olha, não é tão grave quanto vocês estão dizendo aí.
Então precisa assim, olha, da União, governo federal, reconhecer a situação de emergência, nesse caso aqui dessa notícia, foi municípios do Amapá devido a terras caídas. Então às vezes também pode ser que vários municípios ou o governo do estado emitam uma declaração conjunta aí dos municípios. Mas mesmo nesse caso a União precisa reconhecer, tá? Aqui só um exemplo que aconteceu aqui no Amapá. E quais são esses critérios que a gente falou aqui? Ó, com base em alguns critérios. A Instrução Normativa 1 de 2012 do Ministério da Integração Nacional, que atualmente é o Ministério do Desenvolvimento Territorial, se eu não me engano. Ministério do Desenvolvimento Territorial, que já modificou aqui no governo Bolsonaro, mas o antigo Ministério da Integração Nacional, que era Ministério do Interior, ele estabelecia critérios, olha, humanos, olha, de novo, os danos humanos, danos materiais, incluiu aqui os danos ambientais, tá? E os prejuízos, que são os danos econômicos. Os danos humanos são medidos em termos de número de mortos ou pessoas afetadas. Quando você tem de 1 a 9 mortos, você tem os desastres do nível 1, que são as situações de emergência. Se tiver 10 ou mais, é desastre do nível 2. Lembrando, basta um desses critérios aqui, tá? Não precisa ter mais de 10 mortos e mais de 100 pessoas afetadas. Tendo mais de 10 mortos, já não precisa nem olhar mais para cá. Você já considera um estado de calamidade pública. Pessoas afetadas aqui, olha, de até 99 ou 100 ou mais, são para definir as classes. Número de afetados, aí você tem instituições públicas, são os danos materiais, saúde, ensino, prestadoras de outros serviços, olha, vocês podem acompanhar aqui, tá? Não vou ler tudinho, mas ele considera como critério unidade habitacional, instituições públicas de uso comunitário. Quando a gente vai para os danos ambientais, população afetada pela poluição do ar e solo, é termo de população, tá? Apesar de ser chamado dano ambiental, você tem um tanto que um olhar antropocêntrico, né? Quem é que sofre com a degradação do meio ambiente? São, em última instância, as pessoas. População afetada pela diminuição e esvaziamento temporária da água, destruição de parques, área de proteção integral e área de preservação permanente. Então, aqui são as unidades de conservação. Quando for menor, aqui 40% é um SE, quando for maior de 40% é um SCP. E os prejuízos econômicos, ele vai mensurar os prejuízos econômicos públicos em relação à receita corrente líquida anual do ente federado atingido. Então tem que ter um pouco de conhecimento aqui de contabilidade. Então, se for maior que 2,87% é situação de emergência. Se for maior que 8,33% é estado de calamidade pública. Se não for maior e nem atender um desses outros critérios aqui, então não é considerado um desastre oficial, juridicamente o desastre, a gente pode dizer assim, pelo governo federal, embora pode acontecer ali impactos, tá, na região. Privado em relação à receita corrente líquida anual do ente federado atingido. Se for considerada a questão dos danos privados, tem que ser maior que 8,83% para o desastre de nível 1 e maior que 24,93% para o desastre de nível 2. Ainda tem aqui alguns asteriscos, tá? Quando você considera a população do município, se o município tem 10 ou 1.000 habitantes, esses valores aqui mudam. Tá? A ideia principal é que existem critérios, tá bom? Não é para vocês decorarem esses critérios, imagina, né? O tanto de critério. É que existem critérios quantitativos, tanto aqui na literatura internacional, quanto de forma legal no Brasil. Então a gente pensa assim, a cidade de Belém, ela sempre ali no mês de março, abril, você tem inundações em Belém. Então isso já é considerado um desastre natural? Depende do qual critério você está utilizando. Juridicamente, precisa disso aqui, olha. Dificilmente uma inundação em Belém vai chegar a causar dano dessa intensidade, tá? Magnitude é outra coisa, vamos usar o termo técnico. Dessa intensidade. Então não é juridicamente considerado um desastre. Embora do ponto de vista social ou utilizando aí outra abordagem pode ser considerado. Tem uma discussão na literatura forte sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar mais. Acontece que essa instrução normativa é de 2012
E, na verdade, eu trouxe ela porque ela tem dados quantitativos. Ela já foi revogada. O que está valendo hoje é a Instrução Normativa 2 de 2016, assinada pelo então ministro do Ministério da Integração Nacional, o Helder Barbalho, atual governador do Pará. Quando ele era ministro no governo Michel Temer, ele assinou essa instrução normativa aqui, olha. Então, divide a situação de emergência em desastre do nível 1 e 2. Então, o desastre do nível 1 era somente danos humanos consideráveis, e do nível 2, ao menos 2 danos, sendo um deles obrigatoriamente humanos, que importem no prejuízo econômico público ou no prejuízo econômico privado, que afeta a capacidade do poder público local em responder e gerenciar a crise instalada. E desastre do nível 3, múltiplos danos e prejuízos não superáveis e suportáveis pelos governos locais, concomitância na existência de óbitos, isolamento de população, interrupção de serviços essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais, danificação e destruição de instalações públicas, prestadoras de serviços essenciais e obras de infraestrutura pública. Vocês percebem que os critérios ficaram menos rígidos e também ficaram mais subjetivos, tá? Eu achei, na minha opinião, que houve um desavanço, né? Seria que a palavra correta seria um retrocesso. Aqui você tinha critérios mais precisos para definir o que é situação de emergência e estado de calamidade pública. E aí entra uma questão política. Imagina que, às vezes também, aliás, isso já até mudou, antigamente você tinha que ser assim, o processo era assim. O município decretava o estado de calamidade pública, o governo estadual homologava e o governo federal reconhecia. Como esse processo demorava muito, se tirou o governo estadual aí do processo. Só que assim, imagina que vários municípios decretam aí, em diferentes regiões do país, uma situação de emergência. E aí o governo federal ele pode tender politicamente a reconhecer aqueles desastres que ocorreram em municípios cujo prefeito seja do mesmo partido ou da mesma base eleitoral. Aí já começa a politicagem em cima do desastre, a politização do desastre natural, tá? E não reconhecer aqueles que são da base de oposição. Por que isso acontece? Quando o município ele decreta a situação de emergência, uma série de trâmites da administração pública são facilitados, entre eles a licitação. A licitação, a questão da burocracia da licitação, e a burocracia no sentido positivo, é assim, você faz uma licitação, tem que ter uma concorrência, vai ter ali o certo controle pelos órgãos de justiça, para que você não tenha corrupção, mesmo com todo esse controle tem. Agora imagina quando está numa situação de emergência que toda essa questão de controle ela cai por água abaixo. Aí o governo vai abrir contato com aqueles que são os amigos do rei, né? Sem que tenha aí uma licitação legal, tá? Então, legal não, né? Até que é legal porque está em situação de emergência, mas nem que tenha, sem que tenha o processo formal de licitação. E claro, além da licitação, também o município que ele declara a situação de emergência, ele consegue barganhar uma transferência direta de verbas do governo federal. Então, os municípios eles concorrem por recursos. Todo esse bojo de discussão política, os desastres naturais eles vão estar inseridos nisso daí, tá? Então, desastres naturais, quando eles ultrapassam um certo nível de intensidade, eles são considerados, por exemplo, como choques. E aí o nível de intensidade podem ser esses daqui, olha, que a gente falou anteriormente. Eles são reconhecidos pelos bancos de dados. E esse dia na literatura é que eles causam uma ruptura com o processo de desenvolvimento. Como eu falei na aula anterior, a sociedade estava se desenvolvendo lá no início do século XX, aí aconteceu uma guerra mundial. E aí você teve uma ruptura. O que aconteceu no pós-guerra já foi diferente. As tendências de desenvolvimento mudaram. Foi um desastre humano, mas a mesma ideia é válida para o desastre natural. Então, aqui é incluído o banco de dados. Mas tem desastres que eles não são incluídos nos bancos de dados, justamente por eles não atingirem esse nível mínimo de intensidade aqui.
a gente chama de desastres crônicos. São desastres que ocorrem com maior frequência. Lembra de uma das primeiras aulas? Tem uma relação entre a frequência e a magnitude, que é muito forte, e uma relação mais fraca, claro, mas existente ainda, entre a frequência e a intensidade. Porque a intensidade depende também das questões das vulnerabilidades. Então, aqui nem sempre é contabilizada pelos bancos de dados e são consideradas como fenômenos intrínsecos ao processo de desenvolvimento. É uma discussão muito forte também que tem entre desastres naturais e desenvolvimento. Tá? Eu tenho algumas publicações nesse sentido, mas a gente não vai adentrar de forma profunda nisso. A questão lembra que eu falei das inundações lá em Belém? Aquilo lá já é quase que uma rotina da cidade, ela não causa uma ruptura no processo de desenvolvimento, porque aquilo já está intrínseco à cidade. Tanto que não é decretada a situação de emergência e estado de calamidade pública. Se você tirasse as inundações, provavelmente a cidade ia se desenvolver mais, mas aquilo já está intrínseco que você nem consegue fazer com que esses eventos, do ponto de vista teórico, fazer com que esses eventos, destacar esses eventos do processo natural de desenvolvimento. A gente vai mostrar um gráfico daqui a pouco, vai ficar mais claro isso, tá? Mas antes a gente tem que falar do desastre moral, que é a possibilidade de transferência de verbas, olha, que ela é aquilo que eu falei, né, verbas do governo federal para o governo municipal, esse no caso brasileiro. No caso internacional, você tem, quando os países como o Haiti e outros países pobres, Bangladesh, ocorre um desastre, eles têm ajuda internacional, ajuda comunitária. Então também existe essa possibilidade de transferência de verbas ou recursos, mas em outra escala, da internacional para nacional. Então ele estimula o uso irrestrito dessas ferramentas de situação de emergência e estado de calamidade pública no Brasil, tá? Mesmo para situações que não se caracterizam tecnicamente como desastre. Aquela questão qual é a prefeitura que não vai querer mais recursos? E ainda tem casos em jornais noticiados pelos jornais que mostram que esses recursos que eram para atender as vítimas foram para o bolso dos políticos. A gente sabe como é o Brasil, né? Infelizmente. Então, o uso de desastres naturais para obter vantagens é comum no mundo inteiro. É conhecido na literatura como desastre moral, porque ele não estimula a prevenção. Imagina, se o município está recebendo recurso por ele ser atingido por uma inundação, não existe um estímulo para ele prevenir essa inundação. Porque o governo ele vai saber que quando acontecer um evento, um desastre natural, ele vai ter o recurso que ele tanto quer, né? Então, isso no mundo inteiro, tá? Você tem exemplo de países que não investem em prevenção de desastres naturais, porque sabe que quando acontecer lá o evento, vai ter gente querendo ajudar. Então, dois são presos por simular roubo de carro para ficar com seguro. Ainda tem essa questão aqui, olha, você simular um desastre, um acidente, qualquer coisa, para ganhar aqui, para obter vantagem com isso. Então, o desastre moral ele é uma coisa séria, é um debate aí sociológico intenso, tá? Mas além do desastre moral, você tem um desastre silencioso, é quase que uma situação oposta. É quando realmente o desastre ele é concreto, ele acontece, ele está claro ali que atingiu as pessoas, que teve ferido, enfim, que claramente tem que ser declarado situação de emergência, um estado de calamidade pública. Só que isso não é declarado porque você não tem pessoas competentes nos órgãos públicos para fazer isso. O órgão público não tem infraestrutura, as pessoas não conhecem essas ferramentas, tá? Isso foi noticiado num artigo científico aqui, ó, na cidade de Marechal Taumaturgo, no Acre. Então, Venturato Ladman, em Valência. Valência é uma autora, tá? Norma Valência, que tem várias publicações sobre desastres naturais. De um ponto de vista sociológico, o meu ponto de vista difere um pouco, né? Não assim que contrapõe, mas são abordagens diferentes. Esses autores eles têm uma abordagem mais sociológica. Aqui eu estou mentindo nessas aulas, ela é mais técnica, mas as duas elas são importantes. Então eles fizeram um estudo de caso de uma inundação aqui em Marechal Taumaturgo que tava todos os efeitos, todos os danos, só que o município não decretou situação de emergência, nem estado de calamidade pública, nem nada. Então ele foi como um desastre silencioso, ele não foi considerado juridicamente como um desastre,
por questão de não ter capacitação técnica para decretar. E isso é comum na Amazônia. A Amazônia tem uma capacidade institucional, os municípios da Amazônia, muito baixa. Se você for no Ceará, você tem uma boa capacidade institucional, porque já é historicamente lá tem um problema das secas. Em Santa Catarina também os municípios são os dois principais estados, tá? Em termos de capacitação institucional, isso porque eu tenho um trabalho publicado sobre isso, que mostra que esses dois são os estados que sempre são mais proativos em você ter inovação para a questão de desastres naturais. Só que aqui na Amazônia essa realidade é totalmente diferente. E outra coisa que acontece em desastres naturais é a destruição criativa. Que é isso, nem todos os impactos provenientes de desastres são negativos. A gente estava falando aí de danos, que são os impactos negativos diretos, mas pode ser que tenha impactos positivos. Pode haver estímulos à inovação tecnológica e sociais em momentos de crise. A gente está falando de crise não só com desastres naturais aqui. O termo destruição criativa ele é considerado para qualquer tipo de crise ou desastre. Pode ser que as pessoas, que isso sirva como um estímulo à criatividade das pessoas. Daí o termo destruição criativa. Foi cunhado pelo economista austríaco, o Joseph Schumpeter, ou Schumpeter, economista da escola austríaca. Então ele cunhou esse termo para dizer que, na verdade, são em momentos de crise que o nosso cérebro ele é estimulado a ser criativo. A crise, ele não diz que só a crise pode levar à inovação, mas ele diz que a crise é o principal mecanismo que leva à inovação. A gente está vivendo aí numa pandemia do coronavírus e isso está passando direto na televisão, tá? Empresas que inovaram, ensino remoto, que antes era considerada uma tendência, já estava claro uma tendência, foi agora uma tendência que acelerou. E aí as pessoas tiveram que ser estimuladas, os professores, principalmente os alunos, a aprender remotamente. Se diz que o futuro foi antecipado pela pandemia. Isso ia acontecer, mas ia demorar mais tempo. Diante dessa crise do coronavírus, esse futuro foi antecipado. Estou dando para entender o quanto que isso estimulou a criatividade das pessoas. Tem um provérbio chinês, uma palavra chinesa que significa que a palavra é Eji. E aí em várias palestras motivacionais você diz que essa palavra significa ao mesmo tempo perigo e oportunidade. É muito bonito de falar isso, porque você vem com conhecimento chinês e tudo mais. A China antiga já dizia que perigo e oportunidade são sinônimos. Fica muito bom em termos de motivação, tá? Não vejo o termo certo. Mas a ideia é que, na verdade, o E ele é perigo, só que o Ji ele é um termo mais amplo. O termo oportunidade do chinês é Ji Hui. Aí, claro, né? Em termos de palestra motivacional, eles adaptaram, tal. Mas o EIG, propriamente dito, ele não significa essas duas coisas, só título de conhecimento. E aqui está o gráfico que eu falei ainda há pouco. Então, lembra que eu falei aqui da questão da interrupção, dos choques. Então, você pode ter aqui alguma tendência na região, como população, o PIB tá aqui, que é um indicador econômico, então você tem essa tendência. E aí aconteceu o desastre bem aqui, olha, evento de desastre. Esse gráfico é da minha dissertação de mestrado. Eu me baseei em outros autores que foram o Vokraim et al. Então você tem aqui esse gráfico e você extrapola a tendência anterior de crescimento do PIB. Se depois do desastre a tendência verificada ela foi abaixo da que você extrapolou, você teve um impacto econômico aí negativo. Então, o desastre ele causou realmente um impacto econômico de longo prazo. Mas se depois do desastre teve um momento aqui de crise, mas por estímulo tecnológico, outros fatores, até inclusive transferência de recursos, seja da esfera internacional para nacional, da nacional para municipal, da estadual para municipal, enfim, esse gráfico é de forma genérica, proporcionou aqui um aumento do nível de desenvolvimento econômico, tá? Então, você teve um impacto positivo.
Agora, se depois do desastre ele teve aqui um momento de crise, mas ele voltou para a chamada aqui tendência estacionária, o desastre natural ele foi tecnicamente irrelevante do ponto de vista econômico. E pode ser que isso aqui se caracterize, pode ser, nem sempre, como um fenômeno aqui intrínseco, tá? Que percebam, pode ser que nem perceba, esteja dentro da flutuação natural que ocorre, tá? Essa linha é só uma tendência, que o desastre esteja dentro da flutuação natural aí de alta e queda econômica, tá? Do crescimento econômico da região. Então é exatamente isso que acontece. Vamos aqui. Exemplo de impactos positivos ou negativos. Um impacto de uma inundação ao produto interno bruto, ao PIB. Então, exemplos negativos são, claro, né, do ponto de vista econômico, destruição do capital econômico, desemprego pode ocasionar, social, perda de capital humano e aumento dos custos com saúde, e ambiental, aumento da erosão. O impacto, destruição da infraestrutura, pessoas afetadas, inundações de terras produtivas. Agora, alguns exemplos de impactos positivos. Olha lá, pode ter um aumento da demanda pela construção civil. A construção civil estava parada, ali não gerava emprego, aconteceu uma inundação. Beleza, no primeiro momento destruiu tudinho, mas depois aquilo teve que ser reconstruído. Pode ter vindo verba externa, outras empresas podem ter visto uma oportunidade ali para construir. E aí o mercado da construção civil pode ter voltado a aquecer no momento e contribuído para o PIB, por exemplo, da cidade. Social, estabelecimento de laços de solidariedade. Então, você teve um município que passou por uma situação difícil, uma região que passou por uma situação difícil de seca, inundação, e aí as pessoas se uniram. Aquela situação de desastre passou e os laços das pessoas permaneceram. Isso trouxe um benefício social. Ou também pode ter aqui, no caso ambiental, aumento da fertilidade dos solos. Às vezes a água da inundação vem forte, ela causa erosão e tem uma degradação ambiental aí. Só que às vezes ela traz nutrientes também. E após que a baixa, né, do nível do rio, esses nutrientes eles ficam nas chamadas planícies de inundação. E aí aquilo lá fica mais fértil. Ou mesmo se for uma grande inundação, pode ficar na chamada terra firme, né, que é passando a planície de inundação. Pode trazer aí nutrientes, sódio, potássio, pode contribuir com a agricultura e pode ser um impacto positivo a longo prazo. Então, alguns exemplos hipotéticos, tá? A gestão de risco de desastre, ela constitui a sistematização de um conjunto de medidas, diferenciadas quanto ao seu objetivo e tipo de planejamento. Então, quanto aos objetivos, existem dois conjuntos de medidas, chamada ex ante, que são realizadas antes da ocorrência de um evento extremo e visam precaver o sistema perante a possibilidade de mudanças bruscas, e a ex post, que são realizadas após o evento extremo, ou até mesmo durante, tá? A literatura coloca assim, durante ou após, e visam retomar o padrão inicial a um novo padrão equilibrado do sistema. Então, vou colocar até aqui, olha, durante ou após, porque poderia ficar essa dúvida, tá? E quanto ao tipo de planejamento, ela pode ser medida de planejamento tático operacional, aplicada imediatamente e relacionada com objetivos limitados, facilmente identificáveis e atingíveis no curto prazo. E pode ser medidas de planejamento estratégico, relacionado a objetivos muito amplos e de longo prazo. Então, tático, curto prazo, tático operacional, melhor dizendo, curto prazo, principalmente o operacional, são termos já conhecidos da administração, tá? Estratégico, longo prazo. E aí você tem aqui os conjuntos de medida com base nesses dois critérios. Olha, se for ex ante e estratégico, a gente está falando de prevenção. Então, são medidas que visam prevenir desastres naturais ao longo prazo. Exemplo, identificação e monitoramento de ameaças, implementação de práticas integradas de gestão hídrica e ambiental, planejamento de ocupação e utilização do espaço geográfico, construção de obras de engenharia. Se for medidas feitas antes, mas pouco antes, né, e tático operacional, ou seja, de curto prazo, você fala em preparação.
elaboração do plano de contingência, implementação de sistema de monitoramento e alerta de desastres. Então, são medidas tomadas para aquela situação específica, para a situação própria de desastre. Então, por isso que se diz que são de preparação. Aqui são medidas tomadas para basicamente para você reduzir as vulnerabilidades de longo prazo. Ele está falando aqui de ordenamento territorial, poderia incluir aqui redução da pobreza, entre outras coisas. Quando a gente fala de export, e se for estratégico, então medidas tomadas após a ocorrência do desastre e visando aqui o longo prazo, a gente tem a reconstrução, que é a restauração da infraestrutura pública e comunitária e do bem-estar da saúde, da população e das demais vias de acesso. Então, pensando na recuperação de longo prazo, né? Vou recuperar a infraestrutura. Imagina, a infraestrutura não é algo que você vai recuperar do dia para a noite, nem ali o bem-estar pleno da população, vias de acesso também. Tática operacional são medidas aqui de curto prazo, realizadas após a ocorrência do desastre. Então, ou após aqui entra durante também, tá? Que são, quando está acontecendo o desastre, você vai botar a mão na massa, você vai executar os planos de contingência, as operações de emergenciais, de resgate e tratamento das vítimas. E aqui está o esquema, né? Lógico, a gente falou um pouco desse esquema na aula anterior, só que ele era um pouco diferente. Você tinha a exposição, aqui é outro arcabouço teórico, que está basicamente aqui, olha, a localização. A exposição veio para cá. Eu falei também em uma das aulas que alguns autores colocam a exposição dentro da ameaça. Você tem um risco, tá? Feito por uma ameaça, uma vulnerabilidade, ameaça com magnitude, frequência e localização, e a vulnerabilidade com resistência e resiliência. Para entender isso aqui tem que ir para aulas anteriores. E aí esses fatores, juntamente, eles fazem a intensidade do desastre, que é ele propriamente dito. E a gestão está aqui embaixo. Olha, quando você pensa na preparação, ela visa aqui aumentar a resistência. Então, a resposta ela vai focar na resistência e na resiliência, mas é assim, na fase durante o evento ou um pouco antes, tá? Aqui. A resposta um pouco depois, a preparação um pouco antes, a resposta ela se estende aqui para um pouco depois também, a gente pode dizer assim. A prevenção ela está muito antes e ela vai tentar aqui precaver para tudo isso aqui, não só a resistência, mas também aqui diminuir a magnitude, a frequência, enfim. E a reconstrução ela já é bem depois aqui da resposta. E é importante que a reconstrução ela tenha um link com a prevenção. Você não vai só reconstruir o local, você vai reconstruir de forma com que reduzam as vulnerabilidades que existiam antes, para que novos desastres naturais não ocorram. E aqui alguns conceitos não consensuais dessas aulas aí de desastres naturais. Então, a exposição, como eu falei, alguns arcabouços teóricos não separam da ameaça. O risco muitas vezes é utilizado como sinônimo de ameaça. Você lê muito mapa de risco de inundação ou de erosão e você só tem aí critérios naturais, tá? Não tem os critérios socioeconômicos, é outro arcabouço teórico. A mitigação, na literatura de desastres naturais, pode significar o conjunto de prevenção e precaução, então todas as atividades ex ante, todas as estratégias ex ante. Mas na literatura de mudanças climáticas tem outro significado, basicamente a redução das emissões de gases de efeito estufa. E a resiliência pode incluir a resistência, nesse caso sendo praticamente o contrário de vulnerabilidade. Falamos disso também em outra área, que a resiliência pode ser utilizada no sentido mais amplo. E aqui as principais referências do Castro e algumas publicações minhas, como eu falei bastante aí ao longo dessa aula.